Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez aqui cumprindo também a nossa escala de pregações. E nesta noite eu convido aos irmãos para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 25 ao 34. Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Assim está escrito na palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vamos orar mais uma vez, curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por me conceder mais essa oportunidade, Senhor, mais esse privilégio de estar aqui à frente para transmitir a Tua palavra. Não importa quem esteja aqui, quem seja o pregador que esteja aqui à frente, o que importa é que Tua palavra seja transmitida, que a Tua palavra seja ouvida, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que ela penetra como cortando e separando alma de espírito, osso de músculos. E ela também é eficaz e apta para conhecer os corações. Isso é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a mensagem dessa noite é uma mensagem que tem como título: o que fazer quando tudo parece perdido. Nós podemos ver, no contexto aqui da Escritura Sagrada, que essa história dessa mulher que está doente, que está com uma enfermidade,
que a Bíblia diz que é um fluxo de sangue, ela acontece quando Jesus está indo para a casa de Jairo. Como nós podemos ver aqui, 4 versículos antes, nós podemos ver isto. E eu gostaria de ler também essa parte, para a gente poder se situar melhor e meditar melhor nessa história dessa mulher. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Eu fico imaginando, meus irmãos, como foi a angústia que aquele pai chegou naquele momento. Sua filha muito enferma, prestes a morrer, e a Bíblia diz que ele era o chefe da sinagoga, um dos principais. E ele clama a Jesus que vá até sua casa para curar sua filha. E Jesus sai em direção à casa dele, seguido por uma enorme multidão. Muitos deles ali só curiosos. E é nesse contexto, meus irmãos, que a Bíblia nos trata dessa mulher. Ela, na Bíblia, não diz o nome dela. Só diz que era uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. Ninguém sabia de onde ela vinha, de onde ela morava. Alguns estudiosos falam que ela era de Cafarnaum. Mas, bem, ela é praticamente uma pessoa anônima. Não sabemos o nome e nem nada, somente que ela estava sofrendo há 12 anos com um fluxo de sangue que não parava. Nós podemos ver nessas duas histórias, da mulher e de Jairo, de certa forma, tem algo parecido, muitas coisas em comum. Tanto Jairo quanto a mulher estavam sofrendo por uma questão de saúde. Jairo sofria porque sua filha, de 12 anos, que estava à beira da morte, com algum tipo de doença. E a mulher, porque estava com um fluxo de sangue há 12 anos. Coincidentemente também, a filha de Jairo tinha 12 anos e ela, 12 anos que sofria. Acredito que quando a filha de Jairo nasceu, de um lado, muita alegria com o nascimento de um filho. Do outro lado, uma mulher que iniciava um problema que iria também durar 12 anos. Nessa história, meus irmãos, tanto Jairo como a mulher se prostra aos pés de Jesus. E nessas histórias, Jesus resolve o problema dos dois. Como falei antes, Jairo
era chefe da sinagoga, era um homem importante no meio religioso. Mas a posição religiosa daquele homem não fazia com que seus problemas fossem resolvidos. Porque a nossa posição social não tem nenhuma importância quando estamos tratando de questões espirituais. Quando estamos tratando de relacionamento com Jesus. Não importa, meus irmãos, se você é muito rico ou muito pobre. Não importa se você mora em uma pequena cidade ou em uma grande cidade. Se você mora em uma mansão ou em uma pequena casa. Se você é chefe ou se você é um empregado apenas. O que importa é se você tem Jesus. Porque Jesus é quem faz as transformações em nossas vidas. E outra coisa, meus irmãos, não importa a posição social que nós nos encontramos, pois a qualquer momento, ou em algum momento, nós podemos nos deparar com um problema que não conseguiremos resolver. Por mais dinheiro que você tenha, por mais inteligência, você não vai poder resolver. Então, quando Jairo se prostra aos pés de Jesus e suplicando diz: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. A Bíblia diz que Jesus foi com ele. No entanto, no meio da multidão, encontrava-se uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela, como eu já falei, só que ela vem sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. Capítulo 25 de Marcos. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. A Bíblia também diz que essa mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos de sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu seu problema. E sua saúde piorava cada vez mais ao longo dos 12 anos. Marcos 25 e 26, nós podemos ver isso aqui relatado. Nós podemos ver, meus irmãos, que essa mulher estava numa situação desesperadora. Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão, acompanhado de vergonha. Mas podemos ver que essa hemorragia não paralisou sua vida. Porém, ela fez de tudo o que estava ao seu alcance na tentativa de resolver o seu problema. Indo aos médicos, gastando seus recursos. Imaginemos o quanto ela sofreu. Mas ela enfrentou, esse problema. Ela não desistiu, meus irmãos. Quantas vezes nós nos encontramos diante de situações desconfortáveis e estamos prestes a abandonar a fé? A história dessa mulher nos encoraja a perseverar, mesmo quando parece que Deus se esqueceu de nós. Devemos lembrar que mesmo em meio às aflições, Jesus nos prometeu paz e nos incentiva a ter ânimo, pois Ele venceu o mundo. Infelizmente, hoje, muitos têm parado e desanimado nos primeiros obstáculos. Não sei o que acontece.
Parece que nós vamos ficando cada vez mais fracos, sabe? Não consegue mais lutar mais. Desiste fácil. Qualquer problema que surge, como diz o pastor Alexandre, né? Eu vou morrer. Meu Deus. Ó céus, né? Nós desistimos fácil. Mas nós devemos aprender com essa mulher. Devemos aprender com ela a ter perseverança, a ter esperança, força para lutar e não desistir com qualquer coisa que surja em nosso caminho, nenhum obstáculo que venha nos fazer desistir dos nossos objetivos e principalmente de seguir a Jesus. Muitas vezes nós nem queremos fazer a nossa parte. Queremos que os outros façam. Muitas vezes nós estamos com um problema e não vem aqui nem na igreja orar. Diz assim: meu irmão, manda um WhatsApp. Meu irmão, ora aí por mim. Sabe? Ora aí por mim, que eu estou com um problema tal e tal. Nem orar, nem buscar Deus, nem em sua casa. Ore em sua casa, meus irmãos. Mas ore. Mas a mulher do fluxo de sangue hoje vai nos ensinar que com apenas um toque de fé podemos mudar a nossa vida. Essa mulher sofria de uma hemorragia debilitante, que a enfraquecia a cada dia. E eu queria que os irmãos imaginassem comigo, como seria aquela mulher? 12 anos sofrendo de uma hemorragia, já devia estar debilitada, o corpo esquelético, sem cor, desnutrida. Outra coisa, irmãos, aquele problema do fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei mosaica. Peço para os irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 15, e acompanhem comigo a leitura. Levítico, no capítulo 15, do versículo 19 ao 28. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar comigo. Olha o que diz aqui na Bíblia. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias. E toda cama sobre que ela se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda.
como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre o que se deitar, durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama de sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Eu quero passar um pouquinho mais para frente e vamos para Levítico 20. Somente no versículo 18. Para a gente também entender como era essa lei. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do povo. Os irmãos podem ver como era rígida a lei. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo, em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo. Diante da lei levítica, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. Imaginemos, meus irmãos, principalmente as mulheres vão entender melhor. Numa época que não tinha tanta facilidade de banho, não tinha, como hoje tem, roupas para poder trocar à vontade, nem tinha absorvente, como hoje tem. Já é difícil passar o período normal dessa regra. Imagine 12 anos. Imagine o que essa mulher passou. Quando a gente, lendo esse texto, a gente lendo textos paralelos, a gente fica imaginando como estava a situação daquela mulher. Porque ela não podia tocar em ninguém, meus irmãos, e nem ser tocada. Se ela tinha marido, certeza que ela já não tinha mais. Filho, se tivesse filho, ela nem podia tocar, nem se aproximar, nem ser tocada. Seus familiares, pai, mãe, irmão, nem podia tocar nela, nem ser tocado. Ela nem podia prestar culto no templo, porque também era considerada imunda. Eu fico pensando, quando a gente estava preparando aqui esse sermão, e lembrei, há 4 anos atrás, quando nós começamos a Covid-19 aqui no nosso país. Uma coisa que ninguém tinha conhecimento, e nós fomos obrigados a nos afastarmos do convívio social, do toque, que o brasileiro tanto... Qual é o brasileiro que não chega perto do outro e pega na mão? Aquele abraço, aquele tapinha no ombro. Nós ficamos impedidos. Só aí dá para a gente perceber como foi difícil. Até alguns estudos
Dizem que até o índice de suicídio aumentou naquela época. Depressão, problemas de depressão surgiu após Covid. Por quê? Nós não podíamos mais, pelo menos não devíamos, né? Até podia, nesse tempo até podia. Você podia desobedecer e fazer. E lá naquela época, se você fosse pego fazendo isso, você era eliminado do meio da congregação. Então, os templos fecharam. Nossa, muitas vezes a gente deixa de vir para a igreja, certo? Um dia, mas aquele domingo que você não vem, se torna muito tempo. E a gente sente saudade dos irmãos. Pelo menos eu sinto. Sabe que tem alguns irmãos, né, trabalhosos, mas a gente sente saudade, né? E assim a gente vai. Outra coisa, cada cena que a gente via aquela mãe idosa numa casa, o filho dando comida pela janela, para não se aproximar e até para o bem daquela idosa, né? Mas nós tivemos isso na pele, meus irmãos, a gente sentiu isso. E pense essa mulher, 12 anos, meu irmão, 12 anos. Mas apesar de todas as restrições, humilhações, a saúde debilitada, ela nunca desistiu. Ela deve ter pensado, não tenho mais recursos, o que fazer? O que fazer? E muitas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos também numa situação assim. Quando todos os recursos acabam, nós descemos lá no fundo do poço e dizemos assim: e agora? O que fazer? Mas aí, no capítulo 27, nós vemos que ela ouviu falar de Jesus e passou a crer que Jesus poderia realizar um milagre em sua vida. Ela pensava: se ao menos eu tocar em suas vestes, serei curada. Nós podemos ver no versículo 28. Se ao menos eu tocar nas suas vestes. Hoje, infelizmente, muitos que estão dentro da igreja já perderam a fé. Isso é triste, meus irmãos, mas ou perderam, ou não sei se nunca tiveram. Que não acredita que Deus não é mais capaz de liberar uma última palavra em suas vidas, sabe? Palavra de cura, de mudança, de vida, de libertação dos seus vícios. E uma palavra de vitória também. E por que não? A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas essa mulher do fluxo de sangue, tomada por uma fé inabalável, vai romper a multidão, vai romper com os obstáculos, chegar até Jesus e tocar em sua orla com fé. Eu quero fazer um paralelo novamente com a história de Jairo. Eu acredito que quando Jairo se aproximou de Jesus, as pessoas se afastaram para ele passar, por causa da posição social que ele tinha. Eles se afastaram para ele passar. Mas essa mulher, eu acredito que ela saiu rastejando para conseguir chegar onde estava Jesus e tocar, pelo menos, na pontinha de suas vestes.
nós também, meus irmãos, precisamos romper obstáculos para chegar até Jesus. Nós precisamos assumir a responsabilidade na nossa vida e tocar em Jesus, do jeito que essa mulher tocou. Chega de culpar o próximo. Eu não fiz isso por causa de fulano. Ou achar que alguém tem a obrigação de fazer algo por você. Quem precisa, meu irmão, do milagre é você. Então, toma uma posição ainda hoje. É isso que nós precisamos fazer. Nós podemos ver aqui nesse momento que a mulher vai até Jesus, que ela toca ainda com temor. Não o temor relacionado a medo, mas a reverência, a respeito e obediência a Deus. Muitos, nós sabemos isso, acham que Jesus, que Deus é como um gênio da lâmpada, que Ele tem a obrigação de realizar os nossos desejos. O gênio da lâmpada, a gente pega ali, né, conforme a história lá, você passa a mão ali na lâmpada e o gênio aparece, e a gente pode realizar 3 desejos, né? Nós precisamos entender que com Jesus não é assim, né? Mas também temos que entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas também se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Por isso precisamos, meus irmãos, chegar ao trono da graça e tocar em Jesus, mas com humildade, com reverência, com respeito e com obediência. Aqui vemos que a mulher do fluxo de sangue, provavelmente por se sentir impura, não quer nem mesmo incomodar Jesus, muito menos atrapalhar a caminhada do mestre até a casa de Jairo. Hoje, infelizmente, muitos estão tão acomodados e por não receberem a bênção que precisam, eles querem atrapalhar o próximo de receber a sua bênção. Não devemos ser um atrasador de sonhos, nem de bênçãos, viu, meus irmãos? Temos também que aprender com ela que ela só quer chegar por detrás, tocar na orla de Jesus e receber o seu milagre. Sem holofote, sem aparecer, sem fazer barulho. Acredito até, como eu falei antes, que ela rastejou por entre a multidão até tocar na orla de Jesus. Hoje o que mais nós vemos no meio da igreja são pessoas que só fazem a obra de Deus se estiver nos holofotes. Se a foto estiver no banner. Ele não quer fazer o trabalho que precisa ser feito nos bastidores, onde ninguém vê. Isso é uma pena, meus irmãos, que isso aconteça. No versículo 30, Jesus pergunta: quem é que me tocou? Todos negam. Lá em Lucas, que também está relatado essa passagem bíblica, diz que Pedro rebate a Jesus dizendo que a multidão é grande e por isso o apertava.
Mas Jesus está dizendo: ei, Pedro, você não entendeu. Alguém me tocou de forma diferente. Um toque que nem mesmo vocês, que estão comigo há tanto tempo, foi capaz de me tocar. Pois de mim saiu o poder. Nós podemos acompanhar aí no versículo 31 de Marcos. Ou seja, o toque daquela mulher liberou o poder de Deus na sua vida. Será que o nosso toque em Jesus pode liberar poder do alto para a nossa vida? Para renovar nossas forças, dar um novo ano e fazer você continuar na caminhada? Essa mulher queria se manter no anonimato, mas seu toque de fé e humildade foi capaz de chamar a atenção de Jesus. O nosso toque, meus irmãos, pode ser a nossa oração, a nossa adoração, o nosso clamor. Será se isso tem atraído o olhar de Jesus para a nossa vida? Será se isso tem chamado a atenção de Jesus? Podemos ver, meus irmãos, aqui no versículo 32, diz assim: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Nós sabemos, é claro, que Jesus sabia quem tinha tocado nele. Mas ele queria que aquela mulher falasse. Porque Jesus não queria só curar a sua enfermidade física. Então, a mulher, versículo 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Não sei se vocês sabem, reverendo, creio que sabe, né? Mas esta é a única vez na Bíblia que Jesus chama uma mulher de filha. É a única vez. É como se Jesus estivesse fazendo um paralelo aqui entre a filha, que era a mulher do fluxo de sangue, e a filha de Jairo. Imagine que quando Jesus para e está ali falando com a mulher, Jairo deve estar totalmente em desespero. E é como se Jesus dissesse: Jairo, calma, eu vou cuidar de sua filha. Mas eu tenho uma filha aqui que precisa de mim também. E eu vou cuidar dela. Que lindo, não é, meus irmãos? Meus irmãos, nós somos filhos desse Deus. E como filhos, Ele cuida de nós. Mas os filhos precisam entregar o coração ao Pai, para que sejam cuidados. E Jesus curou aquela mulher em 3 sentidos: física, socialmente e espiritualmente. Ela saiu dali curada do seu fluxo de sangue e salva. Ela foi restituída na sua vida. Sua saúde, sua família, os amigos, sua reputação. E ainda pode voltar a sonhar, a ter um
um marido, novamente, se ou ter o mesmo marido, não sei, ter filhos. Também queria ressaltar que esse toque gerou influência. Sua dor, somada a uma atitude, se transformou em inspiração para outras pessoas. Podemos ver em Marcos, capítulo 6, 56. Pessoal da mídia, coloca aí, por favor. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Diz que muitos outros doentes passaram a querer apenas tocar na orla da veste de Jesus, e todos eram sarados. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Uma mulher que queria viver o seu milagre e se manter nos bastidores, mas que por causa do seu coração humilde, fez Jesus colocá-la nos holofotes e ser uma inspiração para outros do seu tempo e uma inspiração para nós até os dias atuais. O nosso toque em Jesus, meus irmãos, vai fazer nós vivermos milagres. E o nosso testemunho de fé também vai inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma dor que nós estamos. Pelo menos é o que deve ser. Já estou concluindo, meus irmãos. Eu quero também seguir um pouco mais para frente, que Jesus seguiu para a casa de Jairo. A notícia já tinha sido dita que a filha dele tinha morrido. Mas Jesus, vamos, tenha fé somente. E quando ele chega na casa de Jairo, está tendo muito pranto, muito choro. Ele diz: por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela apenas dorme. E as pessoas riram. Então, meus irmãos, nós podemos não acreditar que esse Deus ainda faz milagres. Pode até rir, mas não importa. Ele continua sendo Deus. E ele foi e ressuscitou a filha de Jairo. Ele continua sendo Deus. Vou finalizar dizendo que essa história dessa mulher do fluxo de sangue nos ensinou muito. Mas, principalmente, quero que isso fique, que aprendemos, principalmente, que Jesus é a esperança para os desesperançados. Que Jesus é a solução quando tudo parece perdido. Em segundo lugar, que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher, física, socialmente e espiritualmente. Seu corpo e sua alma foram restauradas. Por isso ele disse: a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário. O próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e exercitado tamanha fé. Podemos ver em Efésios 2:8 que a fé é um dom de Deus. Além disso, ao enfatizar a fé como instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição
de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente, quem cura e restaura é Jesus, em resposta à fé. E não um tecido ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Em terceiro lugar, essa história nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água suja, água poluída, torna sujo todo um tanque de água potável. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual. Ele é o próprio, é a fonte da genuína santidade. Ou seja, ele próprio é a fonte da genuína santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ele não ficou impuro. Ao contrário, foi ela quem ficou pura. Por isso mesmo, somente ele pode transformar pecadores como nós, impuros e imperfeitos, em filhos santificados de Deus. Amém, meus irmãos.